Bom, de volta com Saúde para Todos, e hoje a gente está falando sobre doenças respiratórias, né? Esse clima que a gente já está vivendo, que é bastante propício então para que as pessoas sintam aquele incômodo, fiquem doentes por conta do clima seco e o calor excessivo também aqui na nossa região. Para dar algumas dicas para a gente, eu estou conversando hoje com o otorrinolaringologista, o Dr. Antônio Claré. Bom, doutor, a gente falou então um pouco sobre o funcionamento do nosso organismo, agora vamos falar um pouco sobre os cuidados, justamente a prevenção. Por que, por exemplo, se pede bastante para que se tome água? O que a água faz no nosso organismo? Para que serve a água para a gente, doutor? A água, na verdade, é um líquido precioso, é um santo remédio. Ela tem muitas funções dentro do organismo humano, principalmente nas crianças, né? E num período de seca, é o único hidratante que nós temos mais disponível, mais fácil de ser ingerido, não tem custo praticamente. Né? É o nosso é um remédio mais interno, barato, então. isso. Né? E ela faz uma boa hidratação no organismo e a gente contrabalança, né? Com a umidade muito baixa e a temperatura alta, a água é o grande refresco para resolver, né? Para ajudar a resolver nosso organismo ter mais capacidade de troca de fluidos, porque nós somos dotados de uma película ciliar que fica no nariz até o pulmão, né? A árvore respiratória ela é toda ciliada, então ela precisa de umidade para tirar as impurezas que a gente respira, né? E facilitar a limpeza do oxigênio que vai para o pulmão. Então, a água ajuda muito nesse aspecto. Agora, existe uma quantidade certa de água que a gente tem que tomar, doutor? Tem muita gente, por exemplo, a gente perguntou, hoje mesmo numa entrevista até uma senhora falou, eu tomo 2 litros de água por dia, outros falam que tomam 3. Enfim, existe uma quantidade certa de água que a gente tem que tomar por dia, que se passar daquilo também já não é bom? Eu costumo dizer que a água pode ser de uso livre, né? Sem exageros, claro. O organismo acha que 2 litros por dia seria o ideal, né? Não significa que todo mundo é obrigado a tomar 2 litros por dia. Mas eu costumo dizer, nesse período muito seco, a cada 30 minutos, tomar um pouquinho de água seria uma ajuda muito inestimável. Tomando aos pouquinhos, aos poucos, durante o dia todo, né? E principalmente para as crianças, né, doutora? Elas necessitam ainda mais de água, né? Claro, porque elas não têm assim as defesas como o adulto tem. A criança está mais suscetível a ter mais problemas respiratórios que as crianças e os idosos, na verdade, né? Eles estão mais suscetíveis a ter problemas respiratórios, nesse período agora que a gente está vivendo. Agora, doutor, aonde é que acende o botãozinho de alerta aí quando as pessoas agora, nesse período, enfrentam essa questão da seca? Por exemplo, começou a tossir bastante, já tem que procurar um médico, como é que é? Aonde acende o botão de alerta aí que elas precisam realmente procurar um médico? É importante, isso é importante porque tem pessoas que eu queria deixar claro aqui que existe um costume nosso, popular, da automedicação, né? Muitas pessoas começam com sintomas, com tosse, nariz ressecado, garganta doendo, garganta ressecada, falta de ar, dor de cabeça, lacrimejamento, e começa a fazer a automedicação. Às vezes toma os remédios que tem em casa, tudo. Isso pode, muitas vezes, mascarar o processo e atrasar uma boa intervenção do médico. Então, a gente orienta sempre, jamais fazer uma automedicação, né? Começou algum sintoma... tomar aquele xarope, por exemplo, já começou a tossir, já vai no xarope, nem sabe para que serve. Se é expectorante... no Brasil tem demais. Sim. A gente costuma dizer que em cada casa existe uma pequena farmácia, né? Eu acho que não existe grandes controles de compra de medicamentos, né? É por isso que existe praticamente uma farmácia em cada esquina. Então, a gente orienta assim, sempre ter orientação do médico para tomar medicamento. Se você faz uma automedicação e procura o médico, você vai chegar com um processo um pouco mascarado, mais difícil para o médico fazer um bom diagnóstico. E essas doenças respiratórias, se não tiver uma boa intervenção, ela pode desenvolver uma doença mais grave, como uma pneumonia, e pode exigir, às vezes, uma internação hospitalar, aumentando os custos da doença, os custos para a pessoa, né? Custo moral, custo financeiro, tudo. A ausência de trabalho, isso é muito importante também a gente relatar. Então,
Os primeiros sintomas de tosse, rouquidão, nariz entupido, lacrimejamento, febre, aí tem que procurar o serviço médico. Ou seja, é melhor você antecipar, fazer uma prevenção do que ir para a cura, né? Agora, falando um pouco de cuidados, cada um geralmente tem uma receita, né? Vamos dizer assim, eu coloco uma toalha molhada em casa, um balde com água, outros utilizam umidificadores. O que realmente faz efeito, doutor? Faz efeito colocar um balde de água dentro de casa nesse período? Tem os seus efeitos, sim. Assim, para a gente controlar um pouco esse clima, na verdade, só a vinda das chuvas, para ter uma mudança assim, duradoura e radical no ar que a gente respira. Enquanto isso não acontece, o que a gente pode fazer? São pequenas medidas, né? Nesse período agora que não tem chuvas, a infiltração de poeira é muito grande na nossa casa, né? Principalmente onde a gente está, na nossa casa, no nosso trabalho. Então, a higienização desses locais com a remoção, que é uma coisa simples de fazer, dos poluentes que estão na nossa casa, principalmente a poeira, né? Não usar vassouras, mas pano úmido, porque senão você não pode dispersar mais a poeira. Compensa então jogar ali uma aguinha, passar um rodinho, um paninho molhado, né? Melhor do que levantar aquela poeira. Nessa época tem que aumentar essa exigência, né? E principalmente no quarto onde a gente vai dormir, é onde a gente fica a maior parte do tempo à noite, no mínimo de 8 a 12 horas. Esse local tem que estar super higienizado e, se possível, fazer a umidificação. Ok. Bom, doutor, muito obrigado pela sua participação, seus esclarecimentos aqui no Saúde para Todos. Eu que agradeço. Tá certo. Bom dia. Bom, já que a gente falou sobre a gripe, será mesmo que a vacina protege contra a gripe? Quais vacinas existem? E como se prevenir para que o vírus da gripe fique o mais longe possível, principalmente nessa época do ano, né? Nós conversamos com um infectologista sobre este assunto. Acompanhe aí. Será que existem alguns mitos e verdades quando o assunto é gripe, resfriado, vacinação, a própria lavagem das mãos, que a gente ouviu muito falar após a questão da gripe H1N1, o surgimento desse novo vírus? Para isso nós viemos então conversar com o infectologista, o Dr. Marco Antônio Gonçalves. Doutor, bom dia. Qual que é a diferença aí entre gripe e resfriado, para a gente começar explicando isso para as pessoas? Bom dia, satisfação estar recebendo vocês aqui. Na verdade, existe uma diferença grande, né? Até os agentes etiológicos, o que causa a gripe são outros, o que causa o resfriado são outros tipos de vírus, tá? O resfriado é aquele sintoma mais brando, mais leve, com uma febre baixa, uma discreta dor no corpo, um pouco de tosse, secreção nasal, mas a pessoa consegue realizar atividades do dia a dia. É aquele quadro que dura 3, 4 dias e se resolve sozinho. Já a gripe não, a gripe é um quadro mais grave, a febre já vem bem mais alta, com muito mais tosse, muito mais secreção, dor de cabeça, dores nas costas, nas juntas, né? Dura quase uma semana. Pode complicar com uma pneumonia, alguma outra infecção, uma sinusítica, infecção de ouvido, uma infecção de garganta junto, né? Então é um quadro que a gente comenta, que costuma derrubar. A pessoa tem que ficar de cama para poder se reestabelecer. Bom, doutor, quando se fala de vacinas, a vacina contra a gripe, por exemplo, ela realmente evita esse vírus? Evita sim, né? A gente tem que ter a ciência que ela evita a gripe, não evita uma pneumonia, né? Não evita uma infecção de garganta, mas a gripe propriamente dita, causada pela influenza A, H1N1 ou H3N2, que é aquela comum que já existia antes, ou a influenza B, ela é totalmente prevenível. É possível ter gripe logo após tomar a vacina? Não, não. A gente tem que deixar bem claro que o vírus da vacinação é inativado, é vírus morto. Então ele não causa doença, tá? Quando a pessoa adquire uma gripe, não um resfriado, é uma coincidência com a vacinação. Agora, o efeito colateral que pode causar, que é semelhante a um resfriado, é uma febrezinha de 1, 2 dias, um mal-estar, uma dor de cabeça, uma dor local no local da aplicação, que geralmente ocorre mais em crianças, tá? Então, não se pode confundir com isso e deixar de vacinar. Doutor, quais os tipos de vacinas disponíveis hoje com relação a doenças respiratórias, por exemplo? A gente tem a da gripe, propriamente dita, né, que já é mais difundida. Encontramos também a pneumococo, que é contra a forma mais comum de pneumonia,
que também não é feito para todo mundo abertamente, mas para idosos a gente tem indícios, para quem tem imunocomprometimento, por exemplo, algum tipo de câncer, leucemia ou alguma doença crônica que a gente tenha que ser realizado, ela está disponível no CRI, que é o Centro de Terapia de Imunobiológicos Especiais. Então, na verdade, são essas duas as vacinas mais divulgadas e que a gente tem que ser feito em quem tem esse tipo de problema. Agora, a criança pode tomar esse tipo de vacina, doutor? Na verdade, pode ser que seja aconselhado, mas ela não é disponibilizada de forma pública, só vai ser encontrada em consultório particular. Mas as principais o governo dá de graça, que é o que a gente realmente fala que tem que ser vacinado. A de pneumonia não vai mudar muito a história da doença, mas caso quem tenha condição e queira fazer, não atrapalha em nada. Outra prevenção acontece no banheiro, onde a gente vai várias vezes ao dia, né, doutor? E tem que ter o cuidado, então, de lavar as mãos. A gente sabe que o Brasil, as pessoas ainda têm esse costume de lavar pelo menos mais de 5 vezes ao dia as mãos. Como é que se lava as mãos corretamente, doutor, para se evitar, por exemplo, a transmissão de vírus? Então, primeiramente, a gente precisa seguir alguns passos básicos, né? Então, a mão tem que estar livre de objetos e expostas, né? A gente tem que lembrar que não é somente a mão, a gente tem que lavar até o antebraço, ou seja, até próximo ao cotovelo também, senão a gente acaba se contaminando, né? Então, tirar essas blusas maiores, compridas, ou dobrar as mangas é essencial, né? Não é uma coisa tão simples, vai lá correndo e passa uma água na mão. Não, aí não adianta. A gente está falando aqui de uma lavagem técnica para que se elimine, né, o máximo possível a quantidade de vírus, bactérias, fungos, né, para que não se transmita doenças. Existem torneiras especiais entre hospitais, mas para quem faz em residência e tudo mais, abrir normalmente, molha a mão até em cima. Com o cotovelo, tirar o sabão. Tá de colocar as mãos diretamente, então. O ideal, após começou a lavagem, se você colocar a mão novamente onde o lugar está contaminado, você vai se contaminar, tá? Primeiro palma com palma de mãos, então sempre flexionando bem. O ideal é 30 segundos em média a cada forma de lavagem, são praticamente 5 passos, tá? Os dedos propriamente ditos, né? Dedão, polegar, aí dedo por dedo, tá? De ambas as mãos. A unha é fundamental a limpeza, então depois você, para ajudar na unha, você faz esse movimento rotatório em palmas de mão, tá? Bilateral. E não se esquecer da região de antebraço, né? Pra gente deixar sempre bastante limpo. O ideal a partir daí é tentar não encostar na torneira, né? Para fazer o enxágue. Para fechar a torneira, você pode pegar o papel toalha, né? Que você não encosta, tá? Sempre descartar no lixo e fazer a secagem da mão normalmente, como de costume. Em casa pode-se usar a toalha? Pode, toalha normalmente, tá? Então é tranquilo, rápido e evita bastante doença. A grande maioria das doenças respiratórias, infecciosas, são pegas através do contato direto com mão.